A palavra que Deus nos dá é a palavra de Gênesis, a criação. No princípio, no início, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Esse foi o primeiro dia. Palavra do Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem, que é as primeiras palavras da Bíblia. Gênesis. Gênesis significa o começo, o início. Nós vemos lá em Apocalipse que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quando Deus criou o mundo, tudo era trevas, tudo era caos, sem forma, sem forma. Nós podemos imaginar o que é algo sem forma, o que é algo sem caos. Caos é sem sentido, sem sentido, sem forma, em trevas e tudo em caos. Ou seja, não havia vida. Não havia vida. E assim é o que acontece com o dependente químico quando ele está no abuso de drogas. A vida dele se torna um caos. A vida dele fica sem forma, sem a forma de ser um cidadão, sem a forma de ser um pai de família, sem a forma de ser um esposo, sem a forma de ser um profissional. O dependente químico, quando está na ativa das drogas, no abuso de drogas, ele perde o formato, ele perde o papel, ele perde a capacidade, ele perde o potencial de ser vivo, e um ser vivo que produza e que seja um sentido na vida, para si e para o próximo. Perde tudo isso. Nós estamos aqui no stand aqui PCJ, e vocês que estão me ouvindo, vocês sabem muito bem disso. O quanto que a doença da dependência química tirou de vocês a forma inicial, a forma do princípio. Porque Gênesis nos traz a mensagem de que nós somos feitos pela graça de Deus, nós somos criados por Deus. A mensagem central do Gênesis é que nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas antes de Deus nos fazer, nós éramos sem forma, nós éramos um caos. Tudo era escuridão. E uma vida no abuso de drogas é uma vida de retrocesso. Retrocesso. De voltar para o caos, de voltar para o sem forma. E quando o dependente químico, ele pode ter um amor, um sentimento pela sua esposa, ele pode querer ter um respeito, uma consideração pela sua esposa, ele tem um filho apaixonado pelo filho, ele quer muito bem o filho, educar o filho, ele quer que o filho cresça e seja melhor do que ele, porque um bom pai sempre quer que o filho seja melhor do que ele. Esse é o verdadeiro pai. O dependente químico fica cheio desses sentimentos e desejos.
em relação aos seus pais, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. Ok. Mas acabamos de ler na Bíblia que o Espírito de Deus soprou. Que Deus colocou o Espírito dele. O Espírito significa nefesh. É aquele que vem soprar, e soprar vida. Então, quando nós estamos na ação do Espírito Santo, o Espírito Santo tem o poder de que onde era o caos, onde era a deformidade, onde eram as trevas, fazer surgir o Gênesis, a luz. E hoje é um dia novo para todos vocês, é um dia de celebrarmos esse se reintroduzir para a luz, esse voltar pela ação do Espírito Santo a ter uma forma, a ter um sentido na vida. Isso é a definição de recuperação do dependente químico no sentido, no âmbito da espiritualidade. Porque nós podemos definir a recuperação no âmbito da psicologia, no âmbito da medicina, em todas as outras diversas ciências nós podemos categorizar e definir a recuperação do dependente químico. Mas nós estamos numa celebração aqui, e nessa celebração nós podemos definir que a recuperação do dependente químico ocorre quando ele se abre, ele permite que o Espírito Santo possa penetrar e trazer a luz onde havia trevas, trazer forma onde havia deformidade, trazer um ressurgimento de sentido onde havia o caos. Então, uma alegria para todos nós. E nós estamos nessa passagem de ano, hoje é uma data tão pertinente, hoje é 31 de dezembro de 2022, daqui a pouco já estamos em 2023. Muitos de nós fomos contaminados por uma cultura fútil e ilusória de um mundo imaginário, de falsas crenças, de sortilégios, de sorte, de ficar só querendo que seja um ano melhor, de que eu seja melhor, que eu tenha mais coisas, e buscando coisas, esperando, como se a força da mente fosse solucionar. Não. O ser humano não se criou por si. Foi Deus que lá em Gênesis nós vimos, o Espírito dele soprou. E onde havia um caos, repetindo, passou a surgir a vida. Então essa obra de restauração, essa obra de recuperação a nível espiritual, no ano que está se passando para 2022 para 2023, é preciso que reflitamos, que a gente tenha essa participação. Não simplesmente de desejar, almejar, ter uma meta. É importante ter objetivo, ter meta, sim. Mas é preciso que a gente dê passos. O Senhor nos falou nesses dias aqui no PCJ, que a meta é importante, o objetivo é importante, mas nós não iremos alcançá-la se não trilharmos o caminho. Portanto, o caminho se torna mais importante do que a própria meta. Então, que todos nós, queridos, todos nós do CTBQ PCJ, e você que está nos assistindo, temos essa motivação, mais do que pensamentos, ideais, desejos e sonhos. Saber que para que você queira e tenha um mundo melhor, você precisa dar o seu melhor. Para que a sua família seja melhor como você quer e deseja, que você primeiramente seja melhor para si e posteriormente para eles. Esse é o Gênesis. Que possamos partir para 2023 vivendo esse espírito de Gênesis, de renovação de luz. Lemos agora há pouco na palavra de Deus. Essa coisa maravilhosa, no princípio era o caos, era sem forma. Claro, tem muitas pessoas que nunca usaram droga, não são dependentes químicos, e que a vida também é um caos, é sem forma, é trevas. Então isso é para todos nós. Nós precisamos dar a nossa participação, dar os nossos passos para que a vida se faça em nós. Então nós somos convocados a ver uma recuperação em relação à dependência química para um mundo melhor,
Então a gente não faz recuperação somente para a gente, faz para o mundo. Mas para fazer para o mundo precisa partir do nosso caos, das nossas deformidades. E é muito lindo, porque onde não havia luz, houve luz, Deus colocou luz. E aí ele fala, Deus colocou o dia, a tarde, a noite. Olha que coisa mais linda. Ou seja, quando Gênesis fala, traz essa mensagem, que aí passa até a manhã, a tarde, a noite, isso nos fala da pedagogia de Deus, de sermos organizados em nossa vida. Deus é um exímio organizador de vidas. Deus começou a organizar a vida do ser humano, construindo o mundo, preparando o terreno, preparando o território, para que o ser humano pudesse não somente usufruir, mas também administrar. E quando Deus se coloca na sua casa, na sua família, com a tua esposa, com o teu filho, no seu trabalho, na sociedade, Deus coloca tudo isso, Ele organiza tudo isso. E o homem Ele fez por último. Primeiro Ele fez céus, terra, animais, fez toda a natureza. E por que Deus quis colocar o homem por último na criação? Deus não colocou no início, no meio dos 7 dias, não, foi no final. Depois veio o descanso. Mas Ele colocou o homem justamente, não somente para o ser humano usufruir daquilo que Ele criou, o dia, a noite, como nós vimos aqui, mas para que o homem também pudesse administrar. Então que a sua recuperação não seja uma moeda de troca. Eu fico limpo para que as coisas fluam bem e seja do meu jeito, do meu agrado no mundo. Não, senão você vai quebrar a cara. Essa não é a pedagogia de Deus. Essa não é a organização de Deus. Você tem uma família, você tem uma perspectiva de trabalho, de futuro, de estudo, você tem uma sociedade lá fora te esperando. Então essa é a organização de Deus para você. Mas se você pensa somente em usufruir, você vai estar limitado em corresponder a Deus, em responder a Deus o chamado que Ele tem para você, que é administrar. Nós temos a alegoria de Adão e Eva, que Deus pegou e falou, não coma do fruto da árvore. Os dois desobedeceram. E Deus falou, se comerem, vocês serão expulsos do paraíso, do Éden. O que aconteceu? Adão e Eva ficaram preocupados somente em usufruir, em deglutir, em se alimentar, em querer para si, querer o prazer da fruta, querer sentir o sabor da fruta, o bem bom, vamos dizer assim. Eles não se preocuparam, não quiseram priorizar em cuidar da árvore, em zelar pela árvore, em fazer com que a árvore produzisse mais frutos, em cuidar, proteger a árvore, zelar pela árvore. Isso é administrar. Então, quando Deus te chama para esse caminho de recuperação, meus queridos, Deus está te chamando não somente para usufruir da vida que o Espírito de Deus te deu, não somente para saborear as coisas boas da natureza. Deus também te chama a ser responsável, em ter que administrar a sua conduta com responsabilidade, compromisso, decência, com novo caráter, com uma nova forma de funcionar sadia, de respeito por si e pelo próximo. E isso é o que Adão e Eva deveriam fazer através da alegoria da árvore que temos lá em Gênesis. Mas que não aconteceu, eles não quiseram administrar, só quiseram ficar no bem bom. É o que acontece quando o dependente químico está internado aqui, ele só quer fazer o que ele acha que tem que ser, do jeito dele, e que as coisas têm que ser do jeito dele, e a família tem que estar correspondendo às vontades da gracinha. Isso é regressão. Vai quebrar a cara, vai ser expulso do paraíso, vai ser expulso. E essa expulsão não ocorre aqui dentro, essa expulsão ocorre lá atrás, porque tudo tem um preço, tudo tem um preço. A recaída não começa aqui. Às vezes pode até começar através de comportamentos, né? Mas de fato ela se configura através de voltar a abusar de drogas e viver novamente o fundo de poços inferno lá fora.
pensarmos aqui no texto, a pessoa espiritualmente ela volta àquele estado antes de Deus criar o universo. A pessoa regride à deformidade, à escuridão e ao caos, como diz aqui nesse versículo. Então é preciso uma verdadeira recuperação, uma recuperação organizada. Ela é pedagógica, ela é didática, considerando não somente usufruir dos novos registros, novas referências, nova forma de funcionar, que é bom, é gostoso também. Você viver sadiamente é muito bom, mas não só isso. É preciso fazer o que Adão e Eva não fizeram. Deus nos chama, Deus nos conclama a administrar. E administrar não é fácil. O fácil é usufruir da fruta da árvore da vida, se deleitar da fruta, né? Cometer o pecado, né? E além, quebrar a regra que Deus impôs, como eles fizeram. O mais fácil é isso. São os dependentes que querem fazer a recuperação com tudo mais fácil, sem desafios, sem tempestades, sem dificuldades, e não quer superar, tá? Fica com as dificuldades, fica com elas, agarra nelas, e aí continua. Não basta ficar internado só por ficar. Não fique. Não fique. Então muitas vezes é preciso voltar para o caos. Isso é o que ocorre na dependência química. Voltar para a deformidade, como diz aqui. Eu faço questão de colocar o óculos novamente, para ler novamente esse versículo de Gênesis, que é muito interessante. Quando eu falei com o Leonardo, eu senti que era de Deus para a gente. No princípio, Deus criou o céu e terra. Deus criou, Deus organizou o espaço, o território, para que o homem pudesse administrar esse espaço, esse território. A terra estava sem forma e vazia. Sem forma, vazia. E é o que acontece. Se pensarmos em termos de processo de degradação da doença da dependência química, se pensarmos em termos de fundo de poço, que vocês dependentes químicos vivem, eu não digo viver, né? O que aconteceu com vocês lá fora, a vida de vocês foi como, aqui ó, no Gênesis diz, era sem forma, vocês se deformaram, e vazios, se tornaram vazios, vazios de valores, de poder, de amor, de tudo que tem a ver com valores espirituais. E o Espírito de Deus e as trevas cobriam o abismo. Olha só, isso foi a vida de ativa de vocês. Mas Deus veio por vocês e Deus falou: faça-se a luz. Faça-se a luz através de um grupo de mutua ajuda, Narcóticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente. Faça-se a luz através de uma comunidade terapêutica, faça-se a luz através de uma clínica, de uma terapia, através de uma religião, de uma igreja. Deus colocou a luz para você sair do abismo, sair da deformidade. Olha que coisa mais linda, para que você pudesse voltar e administrar aquilo que Ele criou. E aí Ele disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. A luz era boa e separou a luz das trevas. Então, meus queridos, Deus nos convoca para que nesse ano de 2023 que está chegando, que você, e eu sinto que isso vem de Deus para todos nós, que você faça a recuperação organizada, não somente para usufruir de recuperação, mas que a tua recuperação te dê o senso de responsabilidade que você precisa e tem que administrar toda essa terra que Deus organizou para você. A terra dos seus negócios, da sua família, de tudo que a sociedade está lá fora te esperando agora. Mas, se você sai de um tratamento ainda com deformidades, se você sai de um tratamento ainda com vazio, ainda no caos, como diz aqui, você não vai conseguir administrar lá fora. Não vai mesmo. Uma hora a casa que está sendo construída sobre areia, ela vai cair, porque ela não está sendo construída sobre a rocha. Então eu sinto que isso é palavra de Deus para nós do PCJ, nessa passagem de ano de 2022 para 2023. E Deus nos chama com alegria para podermos não somente usufruir de recuperação, mas administrar a recuperação.
que administrar tem desafios, tem descontentamento, tem frustração, tem aprender a criar habilidades de resiliência com movimentos contrários, usar de ferramentas terapêuticas para você poder administrar, fazendo um paralelo, a árvore da vida, que Adão e Eva só quiseram usufruir. Então, o Senhor está nos mostrando essa noite, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foi porque eles não quiseram, não é porque não conseguiram, não. Eles não quiseram administrar, cuidar daquilo que Deus colocou para eles antes de criá-los. Eles só queriam usufruir. Esses não conseguem ficar em pé. É certo a queda. É certo. Amém? Amém. E continuando, trazendo para o casal, Leonardo e Andressa, Deus chama vocês, nessa renovação dos votos de vocês, a celebrar a luz. E Deus coloca em vocês a consciência de que o caos, que a deformidade, que a escuridão que já houve na história de vocês, fazendo quebrar a aliança entre vocês e Deus e entre vocês também, casal, sendo em Cristo, foi quebrado. Isso foi porque muitas vezes perdeu o foco em não, como diz aqui a palavra, em querer ficar somente usufruindo de coisas terrenas numa visão curta e pequena, e não administrar aquilo que Deus deu para vocês de mais precioso. Eu quero dizer para vocês dois agora o que Deus deu de mais precioso para vocês. Eu acabei de falar que Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano por último, né? Porque Ele primeiro organizou pedagogicamente o mundo para que eles administrassem, não é isso? E Deus colocou o Léo na vida da Andressa e colocou a Andressa na vida do Léo, para que esse fosse o Éden de vocês, esse fosse o território sagrado de vocês, esse fosse a família de vocês. E sabe, nessa árvore, que é uma árvore que produz frutos, segundo a alegoria de Gênesis, né? A gente vê, produziu um fruto, o filho. Então a árvore de vocês é uma árvore que pelo menos um fruto, nós temos certeza, é comprovado pela vida de um menino. E aí essa árvore da vida, hoje de vocês, do Éden, se chama família. Por isso que o diabo, ele sabe que se ele quer mexer com o coração de Deus, quando o diabo quer tentar ferir o coração de Deus, a primeira coisa que ele quer atacar é a família. Primeira coisa que ele quer atacar. Porque ele sabe que Deus é família trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a família é algo sagrado. Família é núcleo da sociedade, a gente costuma dizer assim. Família é núcleo para você ter uma perspectiva de vida em comunhão. E família, eu diria que o elemento mais precioso que faz a liga da família, que faz a liga, se chama o amor. É justamente o amor que faz essa unicidade de encontro entre o homem, a mulher, o fruto. Então a família, ela é uma composição refletida do próprio Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança dele, ele é família, eu acabei de falar para vocês. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a família é a sua imagem e semelhança. Então hoje, nessa renovação dos votos, é uma renovação onde o Espírito de Deus, como diz aqui em Gênesis também, o Espírito pairou e trouxe luz. Deus colocou
Jesus. Então, tudo aquilo que é dependência química, que os problemas do mundo, através, com as intenções do diabo, quis destruir a família de vocês, é preciso sim renovação dos votos. Parabenizo o Leonardo, parabenizo a Andressa, porque vocês foram muito, eu não diria só felizes, eu diria que vocês foram muito sábios. Porque se a gente pensar no nível espiritual, o diabo, assim como Deus tem propósito de construir uma família, de renovar uma família, à sua imagem e semelhança, o diabo também tem um propósito de destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir, não esqueçamos disso. E o diabo tentou fazer isso com vocês. Ele tentou. Então, essa renovação das alianças, dos votos que vocês fazem hoje, é uma renovação de realmente bloqueio, de escudo contra o príncipe das trevas. Se a gente pensar numa visão mais espiritual, em termos de recuperação mesmo, de dependência química e outras coisas mais. Então, hoje, eu diria para vocês que as portas do céu se abrem para vocês. Porque quando vocês querem dar um passo de vocês em renovar os votos de vocês, diante de Deus, por Deus, com Deus e em Deus, isso significa que Deus automaticamente abre os reservatórios dos céus e faz depositar no casamento de vocês as bênçãos que o diabo roubou, as bênçãos que o diabo destruiu. Por quê? Por falta de administrar. Teve a participação também do ser humano. Não foi só do diabo, nem tudo é o diabo, a gente sabe disso. Mas Deus hoje aumenta em vocês, nessa renovação dos votos, a responsabilidade de administrar a árvore da família de vocês. Essa árvorezinha lá do Éden de vocês. Vocês saiam daqui hoje com esse sentimento. Nossa família é a árvore. E o nosso jardim é a nossa casa. Nosso jardim não é só aquela moradia lá do edifício, do apartamento. É casa no sentido de família. Esse é o nosso jardim. Né? Onde um cuida do outro, um zela pelo outro. E aí, como eu falei no início, o pai e a mãe não vai ter só um amor pelo filho, de querer o bem do filho, como eu falei antes. O pai e a mãe, eles irão poder administrar essa graça de Deus para si pessoalmente. Administrando para si pessoalmente, vocês serão depositários daquilo que veio dos reservatórios celestiais. Amém? Amém? Então isso é muito importante. Saber que quando a gente dá um passo em responder a Deus e dar a Deus o sim, do que a gente, de acordo com o que está na palavra dele, automaticamente Deus abre os reservatórios dos céus. Deus abrindo os reservatórios dos céus, Ele não traz as bênçãos somente para ter as bênçãos, somente para usufruir das bênçãos, não! Como Adão e Eva fez no paraíso, somente para viver no bem bom, que tudo tem que ficar de acordo com as minhas vontades, não! Deus hoje, através da renovação dos votos de vocês, está abrindo os reservatórios dos céus, para que essa bênção venha até vocês, e quem será o depositário? Vocês agora serão depositados. Vocês serão sacrários de Deus. O pulsar do coração de Deus aqui na terra, nessa renovação. E isso significa, agora o outro lado, administrar a árvore da vida. Não somente usufruir da árvore da vida. Não simplesmente o Léo usufruir da Andressa, das qualidades que ela tem. A Andressa usufruir do Léo das qualidades que ele tem. Os pais usufruírem do filho nas qualidades que o filho tem. Não somente o filho usufruir das qualidades. Não, mas é além do usufruir, administrar. Cuida. O que é administrar? É cuidar, é zelar. Então olha que coisa mais linda. O Léo cuidando do filho e da esposa, a esposa cuidando do marido e do filho, o filho também com olhar amoroso, com carinho cuidadoso pelos pais. E isso é administrar a árvore da vida que faltou em Adão e Eva. Por isso que eles perderam a graça. Porque ser expulso no paraíso, alegoricamente, significa perda da graça. Para vocês entenderem direitinho.
Por isso que eles perderam. Eles só queriam usufruir. Então, para todos nós, queridos, Deus está preparando vocês aqui, durante o tempo de tratamento, de recuperação, aqui dentro da instituição. Vou explicar para vocês direitinho. Deus está tirando vocês da deformidade, do caos e do vazio. Ok? Deus está fazendo isso aqui. Para que, assim como o Léo e a Andressa, vocês possam posteriormente ser esses depositários da graça de Deus, que começou a surgir aqui no processo de vocês de recuperação, e levar isso administrando a vida de vocês, a vida de quem vocês vão conviver lá fora. Por isso, cuidado com o mundo imaginário. Cuidado em começar um caminho e achar que já está terminando o caminho. Cuidado, porque quebra caminho, tropeça. Não. Zelar, cuidar, administrar, consiste em realmente buscar abrir-se para essa graça, além de usufruir, também administrar. Então, essa celebração da renovação dos votos de você, Andressa, do Leonardo, é uma celebração que, além de a gente estar usufruindo dessa bênção, essa graça de estarmos aqui hoje, ela também impõe uma responsabilidade. Então, o Léo não é somente chamado para ficar correto, não usar mais droga, não. Ele é chamado, além disso, para levar a graça de Deus para a Andressa e para o filho. Da mesma forma, a Andressa também é chamada a levar essa luz depositária de Deus para o seu esposo e para o filho. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Isso é família verdadeira. Aí sim, nós podemos dizer que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, a família também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, demos graças a Deus, e por isso, mais uma vez, agradeço a vocês por essa decisão de renovação hoje dos votos, porque realmente nos faz refletir essa bênção, essa graça, justamente nessa passagem de 2023. Que vocês possam realmente, no coração de vocês, dizer para Deus: Senhor, eu não sou Adão, eu não sou Eva. Eu quero ir além. Porque Adão e Eva só ficaram até o ponto de usufruir o fruto, saborear. Nós queremos ir além, como teus filhos, teus amados. Nós queremos administrar, como Davi, o jardim, o Éden, que você nos plantou, que você nos colocou e que já tem os frutos. Então, essa é a resposta que eu sinto que Deus quer dar para o Léo nessa noite. Deus quer que o Léo e a Andressa deem para ele essa noite. Assim como todos nós, né? Eu também, você, todos nós. Mas hoje especial, né, nessa celebração dos nossos queridos renovando seus votos de casamento. Olha a coisa mais linda. Então vamos sair daqui hoje com esse sentimento. Vamos começar a reorganizar, reconfigurar a nossa cabecinha aí. Na minha recuperação, se eu estou querendo usufruir, preciso partir para o ponto de começar a assumir responsabilidade de mudança, de compromisso, de administrar realmente a minha vida. Porque, mais uma coisa que eu estou sentindo da parte de Deus, se eu não faço de uma forma empoderada e autônoma a recuperação da minha vida, se eu não administro ela, a doença adictiva vai administrar a minha vida no meu lugar. Vocês, mais do que eu, vocês sabem muito bem o que é isso. Eu não sei. Você que está aí me escutando, que é adicto, que ficou nativa no fundo do poço, nos seus infernos, você sabe. Se você não se ajustar e realmente dentro de uma pedagogia técnica, terapêutica, espiritual, você não administrar a sua vida, quem vai administrar ela vai ser a sua doença, a dependência química que está dentro de você. E ela vai te levar a uma regressão, como cita Gênesis: caos, trevas e destruição. Então fica esperto, abre o teu olho. Vou perder a serenidade agora. Não. Amém, Andressa? Amém?
Léo. E vocês querem mesmo? Estão dispostos a fazer essa renovação? Eu acho que a pregação foi meio pesadinha. Então, querem mesmo? Pesadinha eu só. De verdade? Renovar, né? Renovar esses votos para não somente usufruir, mas administrar agora uma nova vida, né? Levantar as nossas mãos para essa família. Leonardo, cabeça. Agora chegou o momento da gente orar. Pedir a Deus que possa abençoá-los, nutri-los com a sua palavra, derramar sobre eles a sua graça. Que o Senhor Jesus possa iluminar o futuro dessa família, que realmente eles possam ter a unção, a sabedoria de Deus para administrar, que você no seu coração você ore a Deus por esse casal, por essa família, que essa renovação seja de fato uma renovação, que eles possam ser sustentados em Cristo Jesus, na sua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida desse casal, que hoje está renovando os votos de comunhão, Senhor, de fidelidade, de comunhão, que possa, Jesus, ser um em Ti, que possa, Jesus, serem guardados e protegidos no seu coração. Bendito seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome pela vida deles. Amém. Amém. Pode sentar você. Eu escrevi meus votos, quase escrevi o livro. Consegui resumir em 3 páginas. Mas eu vou ler porque o que está aqui tem muito a ver com tudo que foi falado anteriormente. Vou ler aqui para vocês. Tudo começou em 1 de 2008, quando fomos convidados para ser velas de nossos amigos do culto. Onde uma moça estressada e um rapaz cheio de fome se esbarraram. E de alguma forma as nossas vidas se conectaram em um encontro casual. E sem intenção, passou de uma inesperada sintonia para uma amizade colorida e rapidamente se transformou em romance e namoro de forma automática. Onde nós nem entendíamos o que estava acontecendo. Só sei que em 13 dias de férias, nós não conseguimos se desgrudar. Nesse período, a nossa conexão só aumentou, e a sensação de querer com que isso não acabasse, levava a gente a ter uma vontade de firmar um compromisso. E com menos de 3 meses já estávamos noivos, e com 6 meses e 20 dias nós casamos e iniciou a nossa família. E com 2 anos e 13 dias nasceu o nosso presente de Deus, e nossa família está completa. Acho que o mais difícil nesse período foi você me pedir em namoro. Tenho a impressão que tudo rolou de forma tão automática e intensa que você achava que nem precisava, né? Sabe, deixamos rolar literalmente. Já está rolando há 15 anos. Mas realmente não sabíamos o que estávamos fazendo. O que eu não sabia é que realmente eu queria estar com você e sentia e sinto muito a sua ausência. Estava amarrando, eu não sabia, pensando bem, eu realmente não sabia onde eu estava me metendo e onde eu estava amarrando a minha égua. Mas... Você vai avisar. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo. Muito pelo contrário, tenho orgulho da nossa história e da família linda que nós formamos e que por estarmos aqui, depois de enfrentarmos provas terríveis e graças à misericórdia de Deus, nós sobrevivemos. E somos sim um casal raiz, sem mimimi. É fato que encontramos uma prova muito grande dentro de nossas vidas, um pesadelo na sua vida que voltava à tona e invadia a nossa relação. Nós tentamos lidar com tudo isso, mas sempre fugia do controle e tentava destruir as nossas vidas e a nossa família. Estatisticamente é quase impossível conseguir manter uma família de pé com tudo isso. E como nós não somos super-heróis, tivemos dificuldades por lidar com esse problema. E com certeza o nosso casamento passou sim, algumas vezes por um filho. Porque somos humanos e existem coisas que são muito fortes e que fogem totalmente do controle, mas mesmo sem entender da dimensão do nosso problema, chegamos até aqui e juntos. B. Amor. Preciso te falar uma coisa.
Eu sei que foi difícil para você pensar em lidar com o possível divórcio. Assim como eu também não sei lidar e nem imaginar, mas realmente a destruição passou perto, porque realmente é insuportável lidar com um problema tão grave. Por tanto tempo e cada um tem um limite. Acredito que foi o nosso fundo do poço. Mas agora já sabemos e temos consciência que é uma doença, aliás, duas doenças, dependência e a codependência. Mas nesse momento encontramos um alinhamento que nos traz esperanças e oportunidade de salvar toda a nossa família. Família e a nossa história. Estou muito feliz com isso e tenho certeza que nada disso é à toa. Existe algo por trás de tudo isso e hoje tenho certeza que valeu a pena ter esperado e ter desistido do divórcio. Ufa, né? Porque é certo que o que eu queria longe de mim nunca foi desistir de você e se abandonar você. Descobri que o problema a gente corre atrás para resolver ou até mesmo eliminar. Agora, doença, a gente busca o caminho da cura, tratamento e controle. E dominando com responsabilidade, administrando, é possível sim ter uma vida de paz e com sobriedade. E já começamos a aprender tudo isso. Sabe, nesse momento é muito importante para mim, espero por ele há anos, mas tudo acontece no tempo certo, e esse tempo é o certo. Mas antes dos votos, tenho algo importante para te falar, meu amor. Eu não te amo mais como no início. Não mesmo. Mas calma. Eu te amo melhor. É porque no começo era algo intenso, gostoso, com gostinho de aventura, muito imaturo. E depois foi se tornando um amor doente. Muito doente. E hoje está um amor mais maduro. Aliás, em fase de amadurecimento. E é muito bom. Agora vamos aos votos. Desejo continuar sendo sua esposa. Companheira, amiga, fiel. Não quero mais nada a não ser o meu lugar. Não quero estar na frente como super-heroína, tomando a frente de tudo, querendo dominar todas as coisas. E nem atrás, me sentindo humilhada e nem desprezada. Isso aconteceu, bem pouco, mas aconteceu. Fato. É o meu amor se tornar um amor mais exigente. Ele exige respeito, responsabilidade, compromisso. Essas exigências começam comigo mesmo e depois se refletem em nós, em tudo ao redor. Acabamos, gente. Assumo aqui o compromisso de não desistir de me tratar, para estar forte, para continuar batalhando pela nossa família, que em nome de Jesus não vai acabar. Assumo o compromisso de me amar mais e me cuidar, porque dessa forma eu poderei transmitir o meu amor sincero, verdadeiro e sadio para você. Pronto? E por último, e não menos importante, assumo o compromisso de permanecer do seu lado durante o processo de tratamento e que já entendo que será para sempre. Prometo que quero ser uma mulher melhor, esposa, mãe e também uma filha melhor. Peço a Deus que nos dê paciência para suportar, entendimento para perceber a construção desse processo que muitas das vezes é lento e difícil. Sabedoria para lidar com aquilo que não podemos controlar, inclusive desconforto, conflito, paciência novamente para aceitar o que não podemos mudar e força para mudar aquilo que for necessário. Bem, quero junto que possamos construir, reconstruir tudo de bom que nós perdemos. Na verdade, o que for interessante reconstruir, o que valer a pena. Ressignificar os nossos conceitos, valores e encontrar o nosso propósito de vida. E que juntos possamos abrir os nossos corações para permitir ser restaurados por Deus. Que possamos aprender a recuar, rejeitar tudo aquilo que identificamos como mal, para proteger as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa família, mesmo que seja necessário abrir mão de nossas próprias vontades e desejos. E que com muita responsabilidade possamos construir um futuro em paz e com conquistas e realizações que Deus nos permitir. Fazer do nosso lar um refúgio de amor e harmonia, nosso leve, para nosso filho e nossa família. E que não seja só uma renovação de votos, mas sim uma renovação de uma nova vida juntos. Outra coisa, eu nunca desisti de nossa família, e nem de você. Mas confesso que devido à doença estive confusa e perdida. Mas nosso amor é maior do que tudo isso.
Teste, te amo. Em nome do Pai, do Filho e do